Olá, seja bem-vindo ao Direito Sem Fronteiras. O programa desta semana trata sobre recrutamento militar. O instinto de defesa é algo inerente à própria natureza. No caso específico do ser humano, esta necessidade de sobrevivência e o processo civilizatório fizeram com que isso se transformasse em um fenômeno social. A história é feita de guerras. Na era moderna, instituiu-se, por exemplo, o serviço militar no modelo que conhecemos hoje. Obrigatório ou não, restrito a nacionais ou aberto a estrangeiros, em pleno século XXI é sujeito a diferentes legislações e objeto de debates constantes. As organizações guerrilheiras podem ser vistas como organização militar? Quais são as sanções para nações que recrutam crianças, por exemplo? Antes, vamos acompanhar a nossa reportagem sobre o tema da semana. O Exército desempenha um papel importante em cada nação. Ele preserva e garante a defesa da pátria. Cada país tem sua forma de alistamento. No Brasil, homens com 18 anos completos são obrigados a se apresentar para as Forças Armadas. Nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, Uruguai e no Peru, o serviço militar não é obrigatório. Outra realidade nesse cenário é o recrutamento forçado. A Colômbia é um exemplo. Vive há cerca de 50 anos com essa situação. De acordo com a agência de notícias Ancol, ligada às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, o recrutamento de meninos de famílias mais pobres acontece com frequência. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça o pesquisador do Instituto Pandiaca Lógeras, do Ministério da Defesa, Juliano Cortinhas, e a mestre em Direito Internacional Humanitário e promotora de Justiça Militar no Rio de Janeiro, Nájila Palma. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a presença de ambos aqui para falarmos a respeito desse tema, que dizer que é atual é uma situação curiosa, porque, na verdade, como foi dito logo no princípio do nosso programa de hoje, essa questão da presença das Forças Armadas, como são modernamente chamadas hoje em dia, é algo que faz parte da própria história da humanidade. Há quem diga, inclusive, que a própria história é feita de conflitos entre homens jovens dirigidos por pessoas mais velhas. No caso, poderíamos fazer algum recorte histórico em relação à institucionalização, à existência do próprio serviço militar? Isso começa com os gregos, com os romanos. É possível se fazer esse recorte ou isso se perde na bruma dos tempos? Entre as várias experiências e diferentes formas de recrutamento ou de alistamento, né, que já houve na história, a primeira experiência de que se tem notícia, de forma mais organizada, mais profissional, de recrutamento, consequentemente de organização de Forças Armadas, é justamente na Grécia Antiga, né? Nas eras greco-romanas, portanto, essa profissionalização fez com que esses países, né, cidades-estados, tivessem uma capacidade de conquistar território nunca antes vista. Depois, pela Idade Média, se perde isso um pouco, né, até pela diferente institucionalização dos estados, não havia mais estados, né, então, por isso, houve uma perda, cada senhor feudal tinha suas próprias milícias, a gente pode colocar dessa forma. A guerra em si é uma barbaridade de qualquer forma, mas há uma perspectiva moderna, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, no que se refere, mesmo antes, quando se tentou fazer o Tratado de Genebra nesse sentido, mas que ele é continuamente desrespeitado, mas particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, passou-se a se falar particularmente em direitos humanos. Esse próprio conceito de recrutamento de cidadãos para participarem da guerra. O que é que o direito internacional e o próprio direito humanitário falam a respeito disso, considerando-se a grande realidade da guerra, que é uma barbárie? A guerra é um fenômeno que sempre existiu na sociedade e aí, desde muito antes da Segunda Guerra, já se começou a pensar em como regulamentar isso. Como fazer algumas regras para serem cumpridas em guerra. E o direito internacional humanitário é bem mais antigo do que a Segunda Guerra, mas depois da Segunda Guerra a gente teve uma onda de positivação com as convenções de Genebra. E aí esse seu objetivo é limitar os efeitos dos conflitos armados, protegendo quem não participa ou não participa mais das hostilidades e restringindo meios e métodos de combate. No que diz respeito ao recrutamento de
pessoas para servirem nas Forças Armadas, o direito internacional humanitário, ele não proíbe, ele respeita a decisão do Estado, que é natural da sua defesa, de escolher a forma de recrutar os seus militares. Agora, quando a gente fala em outro ramo do direito internacional, que é o direito internacional dos direitos humanos, existe lá garantias, direitos fundamentais, e dentre eles está a proibição de trabalhos forçados, de escravidão, mas fica excepcionada o serviço militar obrigatório para os países que assim entendem necessário nas suas sociedades. Então, recrutar militares adultos não é uma violação nem do direito internacional humanitário, que regulamenta a guerra, nem dos direitos humanos. Agora, nós temos sim uma questão muito grave, muito importante e que é criminosa à luz do direito internacional humanitário, que é o recrutamento forçado de crianças e soldados. Esse sim é um aspecto assustador que a gente vivencia hoje no mundo, onde nós temos cerca de 300 mil soldados, crianças e soldados, em mais de 60 países, e é uma grande preocupação da comunidade internacional. Gostaria só de perguntar em relação à população adulta, porque há uma lembrança, quem talvez estude história, acompanhe algumas situações, vai se lembrar daquelas situações das convocações forçadas que existiam, por exemplo, para a composição da Marinha Inglesa, para citar só um exemplo, em que se estivéssemos aqui talvez na beira de, conversando à beira de um pub inglês no século XVIII, existiria a possibilidade de que passassem aqui, a doutora escaparia desse recrutamento literalmente forçado e nós dois iríamos usufruir de aventura se sobrevivêssemos ao redor do mundo por conta da Marinha Inglesa daquela época. Esse tipo de situação ela é impossível à luz da legislação de hoje, apesar dessa excepcionalidade que existe em relação a poder-se sim fazer um recrutamento militar de uma forma, digamos assim, coercitiva. Existe uma diferenciação entre essas duas situações? Na realidade, o assunto de defesa é ligado à soberania. Então, a forma de engajar a sociedade na sua defesa é uma escolha do Estado e precisa ser assim para a defesa da pátria, né? Na realidade, em casos excepcionais, em crises excepcionais, poderá haver um número maior de recrutamento. Inclusive, nós no Brasil, nós temos os militares da reserva, que durante um período, embora não estejam mais na ativa, poderão ser convocados e haverá uma mobilização nacional se necessária, mas isso em casos excepcionais, né? Como regra, o que existe não é, embora nós temos um serviço militar obrigatório, ele tem um prazo para ser cumprido para o jovem de 18 anos, mas nós temos também possibilidades voluntárias de se fazer parte das Forças Armadas brasileiras, né? Nesse sentido, eu acho que só em circunstâncias excepcionais, gravosas, agressão externa, envolvimento em conflito armado, poderia se pensar em um engajamento maior do que o efetivo já previsto para as Forças Armadas. Doutor Júnior, o que é que predomina nos diversos países, considerando as respectivas realidades, em relação a esses modelos de formação das Forças Armadas nacionais? É o recrutamento, são os exércitos de conscritos, são os exércitos profissionais? De que maneira isso tem se moldado ao longo, particularmente, do final do século XX e desse início do século XXI? Olha, os dois modelos são bem difundidos, né? Tanto o modelo do soldado voluntário, né, de um exército totalmente voluntário, como é o americano de hoje, quanto o de serviço militar obrigatório, como o do Brasil, né? Na reportagem a gente houve a citação desses dois casos, né, por países muito relevantes do sistema internacional, como França, a Alemanha, a Inglaterra. Os Estados Unidos, por exemplo, tiveram um problema, né, para recrutar agora nas guerras do Iraque e do Afeganistão pelo tempo excessivo, pela longa duração desses conflitos. Em 2003, por exemplo, quando os Estados Unidos entraram no Iraque, a linha de corte para o recrutamento era uma linha de corte muito alta. Então, se tentava buscar sempre pessoas muito bem capacitadas, pessoas muito bem preparadas, pessoas que tinham uma inteligência acima da média. Em 2013, por exemplo, eles já estavam engajando pessoas com dificuldade de aprendizado, pessoas de classes sociais mais baixas. Por quê? Porque ninguém mais queria ir.
né? Então houve esse problema. E o caso da, digamos assim, uma espécie de terceirização da guerra que aconteceu especificamente no Iraque, como foi o caso da Blackwater e de outras empresas que eram contratadas justamente para fazer a segurança e de certa maneira acabavam fazendo a guerra. Como é que se situa isso até do ponto de vista legal? A pergunta pode responder, eu faço a pergunta aos dois. Eu vou dar uma introdução um pouco mais nessa linha, né, e depois acho que a doutora Nájila pode complementar, mas tem total relação com essa questão, né? Como estava cada vez mais difícil recrutar soldados profissionais pelas Forças Armadas americanas, essa terceirização se tornou algo até necessário em certa medida. Se a gente analisar, por exemplo, os casos como das prisões de Abu Ghraib, como os assassinatos em quartéis, tudo isso se relaciona a essa escolha dos Estados Unidos por um exército de voluntários. Né? Então, quando o recrutamento se torna mais difícil, é necessário aumentar os salários dos soldados para que isso se torne uma opção atrativa à sociedade americana, aos jovens americanos. Se faz necessária a terceirização da guerra. Né? Não que essa opção tenha sido errada, não é esse o ponto. O ponto é que guerras extremamente longas, como a do Iraque e do Afeganistão, né? Engajamentos em 2 locais diferentes ao mesmo tempo e um exército totalmente voluntário, acabaram tornando necessárias essas opções pelos Estados Unidos. Uma questão muito inquietante sobre essa circunstância da terceirização, da privatização da guerra, diz respeito exatamente a essas companhias militares de segurança que foram engajadas. O problema é quando estas companhias militares de segurança se envolvem no conflito e aí derrapam no uso da força, ou violam as regras do direito da guerra. E a questão é a imputação penal. Como responsabilizar criminalmente? Será que eu posso dizer que o que foi feito por um empregado de uma companhia militar de segurança, eu posso dizer que o Estado do qual ela pertence, ele estava envolvido, estava ciente? E as reparações sobre esses atos? Então, isso tem inquietado a comunidade internacional. E é interessante dizer que foi feito um documento em Montreux, na Suíça, em 2009, coordenado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com o governo suíço, preocupado em fazer uma espécie de diretrizes nessas circunstâncias, como um código de ética, que não é vinculatório para os Estados, mas que, dentre estas preocupações, está a de, primeiramente, instruir estes militares que vão acabar se engajando num conflito armado e que não são integrantes das Forças Armadas, instruí-los em regras de direito internacional. Há diversas questões que, como disse a doutora, incomodam bastante a comunidade internacional. E aí que nós vamos falar exatamente também sobre aquela questão da convocação das crianças soldados. Esse é um dos temas do nosso programa de hoje, Direitos Sem Fronteiras, que continua logo depois do intervalo. Não saia daí. Na Coreia do Norte, o serviço militar é obrigatório para as mulheres? A. Sim. B. Não. A resposta vem depois do intervalo. Vem aí o 2º Congresso Gaúcho de Direito de Família, nos dias 22 e 23 de maio, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. Na Coreia do Norte, o serviço militar é obrigatório para as mulheres? A resposta correta é a alternativa A, sim. O serviço militar passou a ser obrigatório também para as mulheres na Coreia do Norte desde janeiro deste ano. A medida é aplicada a todas as pessoas do sexo feminino, com idade entre 17 e 23 anos, numa tentativa de fortalecer as Forças Armadas norte-coreanas.
Estamos de volta com o nosso programa Direitos Sem Fronteiras, falando a respeito do recrutamento militar, que é um termo para falar a respeito dessa situação que, como acho que ficou bastante claro até pelos nossos entrevistados no início do nosso programa, essa questão da defesa ela é literalmente encaixada com o próprio processo civilizatório, antecedendo-se, portanto, essa necessidade ao longo dos tempos. E falávamos ao final do bloco anterior a respeito dessa terceirização, de certa maneira, que já caracterizou basicamente o conflito no Iraque com a presença de diversas corporações militares, que é um fenômeno que me parece bastante específico. Poderia ser comparado, por exemplo, à utilização de mercenários que marcou, no caso, as guerras de independência da década de 60, quando as colônias das potências modernas, elas passaram particularmente na África a fazer até a contratação de mercenários. E é uma comparação possível? E a outra pergunta é o aspecto da legalidade dessa prestação, digamos assim, desses tipos de serviços. Como é que a legislação internacional prevê essa situação? Essa é uma questão que vem sendo discutida ainda, né, pelos países e pelas instituições de direito internacional. Ainda não se tem posições muito bem definidas e muito claras a respeito disso, porque é um fenômeno não tão... a reutilização disso não é tão antiga, né? Ela cresceu novamente com as guerras do Afeganistão e do Iraque. Tem muita relação com a capacidade dos estados de recrutar tropas, né? Então, quanto mais extenso é o conflito, quanto maior a necessidade de engajamento da sociedade nesse conflito, eu passo a utilizar outros recursos que não aqueles mais tradicionais de um exército profissional, né? Como se tem hoje. Existe uma diferença com relação aos exemplos das décadas de 60, que está justamente na profissionalização disso. Hoje o que se tem é a contratação de empresas, né? Isso também não elimina um pouco as fronteiras entre os países, porque a Legião Estrangeira Francesa é quase como um objeto romântico. Hoje em dia ela ainda existe efetivamente, mas hoje em dia você vê pessoas de várias nacionalidades participando de conflitos. A questão dos mercenários ela é interessante por isso. Falando da Legião Estrangeira em primeiro lugar, ela permite recrutar estrangeiros, mas ela não é considerada um batalhão, um exército de mercenários. A Legião Estrangeira faz parte da organização do exército francês, mas ela tem uma missão à parte, tem uma organização específica, mas ela é da estrutura das Forças Armadas francesas. A dificuldade de enquadrar, à luz do direito internacional, como mercenários essas companhias militares de segurança, ela é evidente porque o mercenário tem alguns critérios específicos, segundo o direito internacional, como uma remuneração acima do que o militar recebe, o seu engajamento no conflito apenas por cunho pecuniário, não ser nacional de um dos estados em conflito. Então, juridicamente é difícil, às vezes, enquadrar uma companhia militar de segurança que se engaja, vai às vezes para um país desse para fazer a segurança de instalações, mas acaba se envolvendo no conflito armado. Então, uma das preocupações, inquietações e dificuldades no cenário do direito internacional é de enquadrá-las juridicamente como mercenários ou não. E apenas para complementar, no direito internacional, um mercenário, se for preso em combate, ele não terá direito ao Estatuto de Prisioneiro de Guerra, que é a terceira Convenção de Genebra, que tem um elenco de direitos. Não que ele não tenha direito nenhum, todo mundo tem algum direito, até os terroristas, mas ele não terá direito a esta convenção, isso é uma norma do direito internacional humanitário. Eu vou insistir aqui, justamente, eu achei essa informação bastante importante, a respeito de países, exércitos ou forças armadas institucionalizadas que fazem o recrutamento de crianças, soldados. Eu digo porque, quando se fala, e eu mesmo talvez tenha caído nessa armadilha, nós já imaginamos, por exemplo, Serra Leoa, como vimos na reportagem, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que também incidem nessa prática. Existem países, então, forças armadas institucionalizadas que quebram essa regra? Na realidade, o que se vê na normativa internacional é tentando impedir isso, mas não são só grupos armados que recrutam crianças, né? Claro que o recrutamento forçado é da forma de abdução daquele grupo que passa na aldeia e leva a criança de forma a arrancá-la da família, sem que ela tenha nenhuma
vontade de poder participar ou nenhum objetivo naquela situação. Isso acontece com mais frequências em grupos armados, mas há sim alguns estados que recrutavam menores. E por isso que a normativa internacional começou a avançar. É importante dizer que nós temos dificuldade na implementação, que mesmo tendo já atos internacionais, os estados se reúnem, a Unicef tem favorecido isso e tem feito conferências engajando medidas práticas. Estados, vamos pensar, além da normativa que já proíbe, o que a gente pode fazer para acabar com isso na prática, porque não está estamos conseguindo avançar na prática, na erradicação de crianças soldado. E o exemplo que a gente tem aqui na Colômbia, ele é muito gravoso, são cerca de 15 mil crianças recrutadas. E isso leva a gente a pensar por que a criança vai participar, o que a leva, e se fala, ainda que veladamente, de um recrutamento voluntário na Colômbia, mas a que ponto essa criança tem esse elemento volitivo, né? Será que ela tem essa capacidade de discernimento? Será que ela não está se engajando ou querendo ir combater nas Farc, por exemplo, porque ela quer escapar da miséria na qual ela está, porque é o único momento que ela vai ter uma oportunidade de emprego? E meninas também, para sair talvez do abuso sexual que ela tem em casa, mas para servir às vezes de escrava sexual dos comandantes. Então, é um assunto muito sério, que é muito gravoso, e a sociedade internacional tem se debatido para tentar implementar medidas práticas para evitar que isso aconteça. Eu vou dirigir a pergunta ao doutor Juliano, mas fica valendo a mesma coisa, pode nos ajudar justamente nessas questões. No caso, quem pune e quais as punições previstas quando qual seria o processo justamente até para se investigar e para se levar aos tribunais, quais tribunais, como funciona o sistema internacional em relação a situações tão graves como estas? Antes de responder diretamente a pergunta, eu só gostaria de fazer um comentário com relação à flexibilização dessa discussão toda num cenário de combate efetivo, né? Dependendo da gravidade dos combates, alguns estados que a gente tem hoje como estados respeitadores do direito internacional já utilizaram crianças em combate, né? Por exemplo, a Segunda Guerra, a gente tinha do lado da Alemanha a juventude hitlerista, por exemplo, que combatia e eram jovens de 10, 12 anos, normalmente as tropas aliadas. Do lado da Inglaterra se utilizou crianças também em situações de combate. Nos Estados Unidos havia crianças se engajando na produção de armamentos, que é também um esforço de guerra, né? Então, mesmo estados que a gente tem hoje como estados respeitadores, quando precisaram se engajar numa situação de combate extrema, em que a sobrevivência do próprio estado estava em discussão, houve essa prática, né? Então, essa é uma evolução que, se a gente pega ao longo da história, não é tão antiga assim, é uma evolução recente. Sobre a questão de punição e como é que isso vem sendo tratado de forma prática. A gente tem dois casos, por exemplo, o Charles Taylor da Libéria, já foi condenado no TPI, né, pela utilização de crianças em combate. O Thomas Lubanga, por exemplo, no Congo, também foi condenado pela utilização de crianças, né, nas suas milícias guerrilheiras. Então, já há a punição efetiva, já há exemplos efetivos de punição pela utilização de crianças em combate. Não é algo que ficou como letra morta no direito internacional. Então, essa evolução dos comportamentos aceitos, né, e que são reprimidos pelo direito internacional, ela não é só uma evolução que vem se construindo com novas normas, novos tratados, novos acordos, ela também vem se traduzindo na prática. Eu gosto sempre de registrar que a obrigação primeira de processar e julgar um crime internacional é do próprio Estado. E hoje em dia o Tribunal Penal Internacional, que é o mais moderno e mais técnico Tribunal da Justiça Penal Internacional que nós temos, ele respeita a soberania estatal. Então ele é complementar aos Estados, ele só vai avocar, puxar para si, quando o Estado não julga ou não julga bem. E esse exemplo do Congo foi o próprio Estado, o próprio Congo que referiu o caso, porque havia um colapso na sua estrutura de justiça. Mas é importante que os Estados, e esta é uma obrigação decorrente do direito internacional humanitário, implementem na sua legislação interna, como crime de guerra,
não só o recrutamento forçado de menores de 15 anos, mas, mais do que isso, todos os crimes internacionais que estão no Estatuto de Roma. E, por exemplo, no caso do Brasil, nós estamos inadimplentes nesta implementação no nosso direito interno. Fazemos parte, desde 2002, do Tribunal Penal Internacional, temos um projeto de lei em andamento, mas ele ainda não se transformou numa lei efetivamente para que a gente tenha, dentro da legislação brasileira, os crimes de guerra, dentre eles o recrutamento de crianças e soldados como crime. Chegamos ao fim de mais um Direito Sem Fronteira. Hoje eu conversei com o pesquisador do Instituto Pandiaca Lógeras, Ministério da Defesa, Dr. Juliano Cortinhas, e a mestre de Direito Humanitário Internacional e promotora de Justiça Militar no Rio de Janeiro, doutora Nasla Palma, a respeito do tema recrutamento militar. E você, amigo da TV Justiça, quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!